A paz de Deus a todos. Esse é o nosso nono e último vídeo dessa playlist chamada Conhecendo Jesus 2025. E daqui a pouco a gente abre mais uma playlist chamada Conhecendo Jesus 2026. E eu pretendo gravar bastante vídeo com a ajuda de Deus em 2026. E nesse último vídeo eu gostaria de dizer que esse foi para mim um ano muito abençoado. Deus tem mudado a minha vida, sabe? Eu lembro até hoje, nesse ano, quando eu cheguei num culto e Deus me disse ali naquele culto que Ele ia me dizer coisas profundas sobre a minha vida, Ele ia me contar quem é a pessoa certa para eu casar, Ele ia me contar qual é a profissão certa para mim seguir, mas Ele me disse, você primeiro precisa aprender a ter temor. E dali eu saí bem motivado, eu fiquei bem motivado, e desde então eu estou num processo de aprender a ter temor. Foi um ano de fazer alguns jejuns, de buscar o Senhor, porque eu desejo ter mais temor e eu desejo ter esse relacionamento profundo que eu entendi que Ele quer ter comigo. E sabe, isso é o que Ele deseja, como eu já falei várias outras vezes. Isso é o que Deus deseja com cada um dos seus filhinhos. E eu quero te anunciar hoje que o relacionamento com Deus é muito lindo. Não é sobre você simplesmente falar com Deus nas suas orações, mas é sobre você chegar nas suas orações, falar com Ele e ouvir Ele falando com você. Ouvir Ele te contando coisas incríveis, coisas profundas sobre o seu futuro, coisas que Ele quer passar com você. Ouvir os segredos de Deus e mergulhar nesse rio. Outra coisa que Deus usou para mudar a minha vida foi a palavra de Ezequiel 47, que Ezequiel fala sobre um rio que vai ficando cada vez mais fundo. E quando você chega num nível muito profundo, isso se refere ao relacionamento com Deus, ao ato de conhecer a Deus. E quando você está no profundo do rio, não é mais você que escolhe para onde vai, mas é as águas que te levam. E é o Espírito Santo que começa a te levar e você fica mais sensível à voz dele, ao que ele quer fazer e ao que ele está te contando. Então eu queria te desejar um feliz finalzinho de 2025. Eu acho que no ponto que eu vou postar a gente ainda vai estar em 2025. E eu queria te desejar um ótimo 2026, que você possa estar caminhando rio a fundo e eu também, e cada um de nós, que a gente possa estar conhecendo melhor a Deus e os segredos dele. E é isso que eu quero te dizer hoje, te motivar a ser mais temente a Deus, porque Ele vai te contar coisas profundas, Ele quer ser o seu amigo, mas primeiro você precisa ter temor. Jesus diz em João 15,15, se eu não me engano, que Ele não vai chamar a gente de servo, Ele vai chamar a gente de amigo, porque tudo que Ele ouviu do Pai, Ele conta para nós. Ele diz para os discípulos, mas serve para nós também. Mas ele também diz: estes são os meus amigos, os que obedecem às minhas palavras. Então, sabe, busca, e eu também estou buscando isso. Ser mais temente a Deus na sua vida, mais obediente. Olhar para as coisas que você sabe que não agrada a Ele. Por exemplo, uma coisa que muita gente faz, todo mundo já fez, eu já fiz, é falar mal das pessoas, é estar numa roda de conversa e começar a falar mal das pessoas. Mas sabe aquela voz dentro de você que parece um pensamento que vem dizendo: não fala mal dessa pessoa, não é assim que Deus quer que você age. Sabe, ao invés de ter indiferença com essa voz, que é o próprio Espírito Santo te alertando, e a gente fica com essa indiferença, ao invés de ter indiferença com essa voz, procura entender, procura ser sensível e ser fiel a esse pouco. Mesmo quando você não tenha certeza se é o Espírito Santo ou não é. Sabe, procura ser fiel nesse pouco, fazer da maneira que agrada a Ele. E assim, conforme você vai caminhando no temor, você vai caminhando rio a fundo e jornada à frente. E vai conhecendo melhor a Deus e sendo mais sensível à voz dele. E é isso que eu desejo para todos, um ótimo 2026, uma ótima nova playlist, Conhecendo Jesus 2026. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por toda a mudança que Ele tem feito esse ano, e é o que eu desejo para todos vocês, que Ele conte coisas profundas para vocês. E Deus abençoe a todos sempre.